Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Jerônimo, sou advogado, especializado em direito do consumidor e direito bancário. E hoje eu vou tratar de um dos temas que eu mais trabalho aqui no escritório, que é a defesa de execução de título jurídico extrajudicial. Resumindo, esse título jurídico extrajudicial é o documento, que deu origem a um empréstimo. Em linhas básicas, isso aí é uma cédula de crédito ou um contrato, ok? A pessoa foi no banco. No caso, a maioria dos meus clientes são empresários, O empresário foi no banco, precisava de um capital de giro ou de um financiamento para poder aumentar a empresa ou para poder fazer um investimento, E aí pegou esse dinheiro com o banco e por algum motivo, seja de mercado, seja de má administração, não interessa. Ele não está conseguindo pagar esse empréstimo. O que o banco vai fazer? Quer receber. E qual é a maneira dele receber? Ele vai pegar esse contrato que foi assinado por todos os sócios, frise-se por todos os sócios. Os bancos eles exigem a assinatura de todos os sócios e se os sócios forem casados, dos cônjuges. No caso, o marido ou a mulher, a depender do caso. Ou seja, a pessoa se compromete como empresa, como PJ e também se compromete como pessoa física. Por que o banco faz isso? Porque na hora que ele for executar, que é isso que a gente vai tratar aqui hoje, ele vai tentar cobrar tanto da empresa, tanto dos bens da empresa, quanto dos bens do devedor como pessoa física. Então vamos lá, o banco foi lá e falou assim, justiça, preciso receber esse dinheiro e a prova que ele me deve é esse documentozinho aqui que ele assinou. É um documento que tem certos formatos legais obrigatórios, que se não tiverem, a gente consegue, que o advogado consegue derrubar durante a defesa. Mas vamos lá, vamos por etapas. Fui no banco, precisava desse capital de giro ou fazer esse financiamento de um equipamento, de uma máquina, de um veículo, o que quer que seja. Peguei esse dinheiro ou peguei o bem e não consegui pagar. O banco foi lá e executou, entrou na justiça. Quando ele faz isso, a justiça gera uma coisa que chama citação. Ele precisa ser citado, a pessoa precisa saber que está devendo. Isso pode ser tanto por meio de oficial de justiça ou por meio de carta. Uma carta com aviso de recebimento. Vai chegar lá o correio e vai chegar uma cartinha para você. Nessa cartinha vai estar o seu nome, o nome do credor, no caso é o banco, qual que é a dívida. Importante. O banco vai cobrar o valor integral da dívida. Ele não vai te cobrar apenas as parcelas em atraso. Ele vai te cobrar a dívida como um todo. Isso vai estar previsto no contrato. Todo banco põe isso no contrato. Vai te cobrar o valor, o montante total da dívida. E vai estar escrito lá, para que você pague em 3 dias, sob pena de penhora, ou apresente defesa em 15. Essa defesa chama embargos à execução. Tá? Mas vamos lá. Pague em até 3 dias, ou apresente defesa em até 15. Quem que vai apresentar essa defesa? Seu advogado de confiança. Ok? Vamos lá. Apareceu esses 15 dias, você foi no seu advogado, e aí ele vai apresentar esses embargos, que é a defesa cabível. O que pode alegar? Uma série de coisas, pode alegar tudo. Tá? Uma série de coisas. Vamos lá. Que a assinatura não é sua, que não foi você que assinou, que aquele documento é incompleto, que aqueles juros estão abusivos. Tem uma formulazinha, tem uma maneira de você saber se o juros é abusivo ou não. Tá? Tem algumas decisões da jurisprudência falando que no Banco Central, o Banco Central ele tem uma tabela lá de empréstimos, de juros de empréstimo de todos os bancos do país. E aí você vai pegar aquilo dali, jogar na planilha, achar uma média, aquela média, tudo que for 2 vezes acima daquilo dali, considera-se juros abusivos. Tá? Não automaticamente, mas você tem que justificar, mas é quase que pacificado que sim, você entende como juros abusivos, tá? Veja bem, não quer dizer que você não vai pagar, mas você vai pagar o correto. O que não dá para acontecer, o que não vai acontecer, e muitas vezes tem cliente que chega aqui e fala assim, doutor, tô com essa dívida aqui, como é que eu faço para não pagar? Isso aí não tem jeito. Tem um documento, esse documento foi assinado, tá? O banco ele é um profissional da área, então a dívida existe, não tem como você falar assim, não, vou derrubar essa dívida. Não tem jeito. O que pode ser derrubado, e acontece, depende da conhecimento do seu advogado, preparação do seu advogado e das provas que você tem, é de você desqualificar aquela execução, por algum motivo. Falta uma assinatura, algum erro do banco ou erro das partes, que faz com que aquele documento perca esse poder, entre aspas, esse poder de executá-lo. Tá? Agora, não pagar é muito difícil. Até porque, mesmo se ele não tiver esse documento, ele pode te acionar de uma outra maneira, que seria uma ação chamada ação monitória. Mas aí é outra história para outro vídeo. Tá? A questão é, tem uma dívida, a dívida existe, mas para ela ser executada dessa maneira tem que ter alguns requisitos. Tá? Mas vamos lá.
chamou seu advogado, vai apresentar a defesa. Nessa defesa ele pode falar, repetindo, juros abusivos, falta assinatura, falta página, algum dizer lá que seja contrário ao direito, que torne esse contrato abusivo, tá? Que não é só apenas juros que tornam um contrato abusivo, tem outras cláusulas que também podem tornar esse contrato abusivo, ok? E aí você vai entrar com essa ação e vai explicar, com base nessas teorias e com as decisões e com a jurisprudência, com aquilo que já aconteceu. E ver se você consegue se defender. É isso que vai ser feito, ok? Não conseguiu. Aquele documento ele é válido, ele está certo, a dívida existe e o banco quer te cobrar. Só que nesse momento eu não tenho condições de pagá-la, que é o que mais acontece, né? Até porque se tivesse condições de pagar, já teria pago. Vamos lá, não tem condição de pagar. O que o banco... Aí o banco vai pedir à justiça, ó, então eu quero o dinheiro dele que esteja nas contas correntes. Lá no artigo 835 do Código de Processo Civil, lá tem a ordem do que pode ser exigido do devedor, tá? E o primeiro é o quê? Dinheiro. Porque é isso que o banco quer. O banco quer dinheiro, tá? O devedor quer dinheiro. Aí ele vai lá e pede, ó, quero um X. Ah, não tem não? Vamos procurar em todas as contas bancárias dessa pessoa, da empresa. Não tem? Do sócio, porque assinou como avalista. Lembra que eu falei, né? Os bancos eles exigem assinatura de todos os sócios e dos cônjuges como avalistas. Para quê? Para poder, na hora da execução, se ficar em atraso, cobrar tanto da empresa quanto do sócio pessoa física e das esposas ou maridos. Tentou as contas correntes, não achou. Títulos do Tesouro Nacional também não achou. Títulos imobiliários, ações de empresa, não achou. Veículo, não achou. Veículos tanto da empresa quanto da pessoa física, do sócio e da esposa, o marido. Importante frisar, tá? Bens móveis, um quadro, um notebook, alguma coisa de maior valor. Imóvel, cotas sociais de empresa. Você não tem dinheiro, não tem imóvel, não tem veículo, mas você tem participação social numa empresa. Pode ser executado, é dinheiro, faz parte, está lá. Você tem tantos, você é dono de tantos por cento de uma empresa, pode ser executado também, tá? Ah, eu só tenho empresa, não tenho dinheiro. Então beleza, quanto você declarou de imposto de renda? Quanto está seu faturamento? Está X? Então pode também pedir a penhora de uma parte do faturamento da sua empresa. 100% não, porque senão a empresa quebra, não é essa a intenção. Se a empresa quebrar, muita gente perde emprego, esse tipo de coisa. Então essa não é a intenção da justiça, mas ela pode muito bem pegar aquele valor que você declarou como faturamento e mandar penhorar 20, 10, 20, 30%, a depender. Vai ter uma perícia, vai ter certos estudos, mas vai acontecer, tá? Doutor, não tenho nada no meu nome, não tem, minha empresa fechou, não tenho carro, minha esposa não tem carro, não tem imóvel, na minha casa os bens não são caros, não tenho quadro caro, não tenho notebook, só tenho uma televisão, um micro-ondas, um fogão. Isso pode ser piorado? Não. Não, porque tem decisões, tá, da justiça falando que não. São bens que são necessários para poder ter a dignidade. Tá? Ok, não pode. A casa onde eu moro, só tem uma casa onde eu moro, pode ser penhorada? Não, também não pode. Ok? Não pode. E aí vem as medidas coercitivas. Não achou nada, não tem nada para cobrar, o que o banco vai começar a fazer? Que a lei permite, tá? E os tribunais concordaram falando que pode. Vamos lá, vai chegar e falar, vai te proibir de participar de concurso público, de tomar posse de concurso público, te proibir de participar de licitação, ok? Vai suspender seus cartões de crédito, vai negativar seu nome, você não vai conseguir crédito em outro banco. Mesmo que você abra outra empresa, essa empresa vai ter você como sócio e o seu CPF vai travar o crédito nessa empresa, você não vai conseguir crédito. Você não vai conseguir alugar um veículo, porque na hora que você vai alugar um veículo, eles também olham essa questão de restrição e vai estar lá a restrição, você não vai conseguir alugar um veículo. Retenção de passaporte. Tá? Tem a retenção de passaporte. E, para mim, a principal, a mais doída, que é o que? A retenção da CNH. Doutor, podem reter minha CNH se eu estiver devendo para o banco? Pode. Pode. É a pior de todas. Por quê? Atrapalha a sua liberdade de locomoção. Não vai impedir. Impedir não vai, porque hoje em dia tem Uber, tem ônibus, né? Uma outra pessoa pode dirigir para você, você pode pegar um táxi, né? Então você consegue até de bicicleta. Ou seja, atrapalha, mas não impede. Então pode sim.
você pode ter a carteira, a CNH, sua carteira nacional de habilitação retida. Aí é dor de cabeça, porque você não consegue dirigir. Isso aí atrapalha demais a vida. Tá? E é uma medida coercitiva que ela tem eficácia. Doutor, como que eu me defendo disso? Aí você tem que ter um advogado. Por que eu falo isso? Muitas vezes o cliente chega para mim que teve uma decisão que reteve a carteira de habilitação dele. Ele não estava sabendo disso. Né? Nem todo mundo é advogado, né? Nem todo mundo tem uma AB para saber disso. Mas aí vamos lá, ele está lá, parou na blitz, tem que reter sua CNH. Teve uma decisão do juiz, não está pagando, não retém a CNH dele, para poder obrigá-lo a pagar. Como que ele vai se defender disso aí? Ele tem que ter um advogado constituído para poder se defender, o advogado da confiança dele. Só que muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, direto aqui no escritório, já com prazo ultrapassado. Lembra que eu falei lá no início? Paga em 3 dias ou apresente defesa em 15? A pessoa vira e fala, não tem nada no meu nome, não sabe que pode ter esses outros bloqueios, né? Não tem nada no meu nome, deixa rolar. Não tô nem aí, não vou conseguir pagar, ok. Vai chegar nesse ponto. E aí ele vai ter que procurar, mas não precisava ter chegado. Era só ele ter ido atrás de um advogado da confiança dele. Esse advogado ia explicar lá, pode fazer isso tudo? Pode. Mas toda vez que o juiz for fazer uma determinação a respeito, uma constrição, uma medida dessa coercitiva, exemplo, bloqueio da CNH, vamos pegar aqui bloqueio da CNH, que é o mais doído, que eu acho, pelo menos, né? E que meus clientes também falam que é o mais doído, que é o bloqueio da CNH. Pegou lá o bloqueio da CNH. Doutor, bloquearam minha CNH. Ou o juiz, ou o advogado do banco pediu para o juiz determinar o bloqueio da CNH. O que o advogado da parte vai fazer? Vai pegar a realidade dela e ver se aquele bloqueio pode ser feito. Porque esse bloqueio não é indiscriminado, não é que vai bloquear de todo mundo. Estou devendo bloqueio a CNH, não é assim que funciona. Né? A gente sabe que tem vários direitos ali lutando dentro do ordenamento. Né? Tem o direito do banco de cobrar, mas também tem o direito da outra parte do devedor de não ter a sua dignidade ou o seu sustento retirado. Por que eu falo isso? A empresa dele quebrou, ele não tem como pagar, está sendo executado, e aí vai bloquear a CNH dele. Mas digamos que ele seja vendedor, representante comercial, ele precisa do carro. Digamos que ele seja motorista de caminhão, ele precisa do carro, ele precisa da carteira. Mesmo que o caminhão não seja dele, digamos que ele esteja trabalhando para outra pessoa. Ele não pode ter a carteira retida, porque senão ele não consegue trabalhar. Se não conseguir trabalhar, a família dele não se alimenta. E se a família dele não se alimenta, a dignidade dela vai para o beleléu. Que dali atrapalha, influencia na sobrevivência da família dele. Então, qual que é o trabalho do advogado nesse momento? Apresentar essa realidade. Assim, tem isso aqui, ele deve, sabe que deve, tem o documento, não consegue pagar agora. Tem outras maneiras de obrigá-lo a pagar? Tem. Mas essa da CNH não pode. Porque ele depende dessa CNH para poder ter dignidade, para poder trabalhar. Ou, outro exemplo, tem um filho que está doente, ou ele mesmo está doente, precisa ele tem dificuldade de locomoção e o carro ajuda ele. Essa CNH também não pode ser retida, porque se for, vai causar um prejuízo para ele muito maior do que para o banco. E é isso que a justiça analisa. Tá? Outro exemplo, bloqueio de conta. Minha empresa quebrou, não consigo pagar, deixei rolar. Vai chegar um tempo que, quando pedir o bloqueio judicial das contas, vai bloquear minhas contas bancárias. Quais? Todas. De qualquer banco, de todos os bancos do Brasil. Quando o juiz dá o comando lá da sala dele, bloqueio de todas as contas, sem exceção. E aí pode ser que ele está recebendo salário. E aí com esse salário pode ser que ele tem uma pensão alimentícia de um outro casamento, de um outro filho e tal. Vai bloquear tudo. Aí ele tem que ir lá contratar o advogado para poder explicar, isso aqui não pode, você tem horário nesse momento, não pode ter esse bloqueio, porque esse aqui é o salário dele. E o salário não pode ter essa constrição. O salário não pode ter esse tipo de penhora. Mas quem que vai explicar? Quem que vai levar a posição dele, a situação dele para o juiz? O advogado. Por isso que você não pode, mesmo que você não vá pagar, mesmo que você tenha dificuldade agora nesse momento de pagar, você tem que ter um advogado constituído nos autos, nem que seja um dativo. Tá? Para que defenda seu lado. Porque senão pode ser que você tenha que enfrentar uma constrição ali que seria muito além do que você mereceria, do que você consegue segurar. De maneira que vai influenciar diretamente na sua dignidade. Ok? Espero que tenha ajudado bastante.
Nos próximos vídeos vou falar um pouco mais dessas defesas, mas hoje é isso aí. O importante é, foi citado, está sendo executado, procure um advogado da sua confiança para poder fazer a sua defesa. Mesmo que a sua defesa seja propor um acordo. Mesmo que a sua defesa se restrinja a te proteger dessas ações coercitivas da justiça. Porque senão pode ser que a coisa fique bem pesada para você. Um abraço e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço.